nesse vídeo, nós vamos trabalhar o capítulo 24 do livro de Gênesis. Tem 2 tópicos, ele é um capítulo bem extenso, tem 67 versículos e 2 tópicos. O primeiro tópico é uma esposa para Isaac. Vai até o versículo 49. E depois vem a festa, o casamento de Isaac e Rebeca. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho, ou ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha um tipo de gerente geral. Se não fosse Isaac, talvez esse seja o Damasceno, o servo lá, o servo de Abraão, que Abraão comentou com Deus. Mas ele disse a esse homem, a esse servo, seja ele qual for, provavelmente seja o Damasceno, mas ele disse: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu, e o Deus da terra, que você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo. Por quê? Porque ele viu lá a depravação que era lá, a forma que eles agiam. Eles eram os cananeus, são os filhos de Cã, que teve aquele problema lá com Noé. Então era um povo desvirtuado. Então ele disse: você não vai tirar uma mulher daqui para Isaac, meu filho. Você vai à minha parentela, você irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Seria uma prima dele, né? Vai ser uma prima, que é Rebeca. Você lembra que Rebeca, ela é filha, neta de Naor, irmão de Abraão. Ela aparece no capítulo 22, no final do capítulo 22. Ela aparece pela primeira vez. Naor é irmão de Abraão, ele aparece também pela primeira vez no capítulo 11, versículo 29. E Abraão disse para o servo. O servo lhe perguntou, se antecipou e perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo levar então o teu filho de volta à terra de onde vieste? Abraão disse: não, cuidado, preste atenção, não deixe o meu filho voltar para lá, porque lá também é pagão, lá também é paganismo. Veja como a coisa é estreita. Na própria terra, a terra prometida, Canaã é a terra prometida, só que ela estava em poder de gente pagã, de gente que tinha se afastado de Deus. Mas também você não vai voltar lá para o mundo, para a sua família, para os seus costumes velhos, para nenhuma coisa nem outra. Você tem que ficar no centro da atenção de Deus. Nenhuma coisa nem outra, Abraão disse. Aí Abraão continuou instruindo o servo dele e disse o seguinte, no versículo 7: olha, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Então Abraão, ele estava trabalhando em cima da promessa. Se ele manda, deixa Isaac casar com uma cananeia ou com alguma estranha, ia quebrar a genealogia, a linha genealógica, né? A promessa, a semente de Isaac viria o Salvador do mundo, que é o Cristo. Então ele prezou por isso aí, nada de misturar casamento, julgo desigual é uma dor. Você quer casar? Tenha paciência e case com alguém da sua fé.
Senão você vai ter muita, mas muita dor de cabeça mesmo. Às vezes nem consegue viver. Às vezes casando da própria fé já estão separando casa e descasa. Casa e separa, casa e separa. Continuando aqui. Se a mulher, continuando a instrução de Abraão, versículo 8, se a mulher não quiser vir, você estará ali. Você é meu servo, você estará livre do juramento. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 12 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, que é terra entre rios, ou a Síria de 2 rios, ou no hebraico Arã Naraim, em direção à cidade onde Naor, o irmão de Abraão, tinha morado, se eu não estou enganado, é Ur dos Caldeus. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Quando o sol esfriava, lá é uma área deserta, com desertos, então as mulheres saíam à tardezinha para ir buscar água. Então ele orou o seguinte, ele orou da seguinte forma, abre aspas, né? Senhor meu Deus, Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa, olha, ele lançou uma prova, conversando com Deus aqui. Hoje não, as pessoas não conversam, nem crente, nem os crentes conversam com Deus. Está aqui, ó, o servo dizendo, tabulando com Deus, tabulando lá. Então essa mulher seja aqui, seja escolhida, se ela disser isso, bebe e darei água aos teus camelos, que seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com Abraão. Antes que ele terminasse de falar, de orar, de pensar, de orar, surgiu Rebeca, do capítulo 22, no 24, Rebequinha, do capítulo 22. Então, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Rebeca é prima de Isaque. Irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tinha tocado nela com relação a sexo, né? Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu o seu cântaro e voltou. O homem, o servo, apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco da água do seu cântaro. Ela não sabia de nada. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ele deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Como Deus é perfeito, né? Deus não deixa ninguém em dúvida. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro, acho que era no bebedouro dos animais, e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Tinha um bebedouro lá, ela encheu o bebedouro dos camelos, sem dizer nada. O homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Claro, está aqui. Se cumpriu. Tem vários acontecimentos na Bíblia assim. Vários. De que o homem pede, a pessoa pede um sinal e Deus dá, está aqui. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas
e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Ela respondeu: sou filha de Betuel, o filho de Milca, ou o filho que Milca deu a Naor. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Ela respondeu. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Deus levou ele exatamente a Rebeca, filha do irmão de Abraão. Que maravilha! A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse Labão aqui, ele vai aparecer no capítulo 29, se eu não estou enganado. É o capítulo 29. Ele tem 2 filhas, Leia e Rebeca, né? Leia e Raquel. E ele engana Jacó, filho de Rebeca. Veja só como uma coisa. As pessoas não leem, dizem que é o livro do capeta. Mas veja que coisa linda aqui, ó. Acontecendo aqui, família em família. Então Labão, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras. Ele se ligou ali nas joias e no braço de sua irmã, e ouvira a Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha. Como ele era o homem, ele foi lá e fez o resto do serviço. Depois que Rebeca contou, ele disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água aos homens, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que vim fazer aqui. Disse Labão: então fale. Ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui, que é Isaque. E meu senhor me fez jurar, dizendo: você não trará, não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meio do meu próprio povo. Clã é povo. Da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre desse juramento. Hoje, quando cheguei, ele está narrando toda a história de novo para Labão. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se assim desejares,
se assim desejares, dá êxito à minha missão, de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água, e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. E Deus cumpriu à risca isso aqui que ele pediu. Antes de terminar de orar no meu coração, em meu coração, surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse, por favor, me dê de beber, por gentileza, me dê um copo dessa água aí, um gole dessa água. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei de quem você é filha, e ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei minha adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo. É isso que ele quer dar conotação. Me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão de meu senhor, neta de Abraão, prima de Isaac, filha do irmão de Abraão, tio de Isaac, Naor, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Terminou aqui a leitura concernente à busca para uma esposa para Isaac. Agora não vou fazer 2 vídeos, pelo visto aqui dá para fazer outro, dá para terminar. Vamos à aprovação desse matrimônio, o casamento de Isaac e Rebeca. Labão e Betuel responderam, depois que o servo contou tudo. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está a Rebeca. Leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanharam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse, deixe-me voltar ao meu senhor, vou voltar para casa. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, não me detenham, eu não tenho esse tempo. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram, vamos chamar a menina, a jovem, e ver o que ela diz. Olha, a decisão é sua. Não importa se seu pai é o presidente da república, é o mais alto empresário da cidade, e ele, você não vai ser crente. Não é ele que vai te salvar. Não importa se o teu pai, a tua mãe, sei lá o que for, a tua família, não suportem, não gostem de Deus. Vamos supor que o teu pai seja o maior traficante, o maior bandido, e ele não queira. É um problema dele, e ai dele, ou de qualquer um que atravessar o caminho de Deus, quando uma pessoa se decide para seguir a esse Deus. Então aqui eles disseram, vamos deixar ela decidir,
Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Você quer ir para lá, para Isaac, para Jesus? Você quer ir para Jesus? Sim, quero, respondeu ela. Decidida, gente. Não é esses crentes de hoje, de meia tigela aí, que hoje estão na igreja e amanhã estão no pagode, no motel, com nedota, com brincadeira, com molecagem. Aqui é sério, aqui é decisão séria. Sim, respondeu ela, quero ir. Despediram-se, pois, de sua mãe, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: é muito bonito que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, deixa eu ver o que é esse Beer-lahai-roi aqui, poço daquele que vive e me vê, ao poço da menina, da mãe, do outro filho de Abraão, rapaz, de Agar. Esse poço, Beer-lahai-roi, se eu não estou enganado, deixa eu ver se foi esse poço aqui. Poço, foi. Agar disse: aqui é o local daquele que me vê sempre, que Deus viu ela abandonada lá chorando. Então Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, que é o poço daquele que vive e me vê também, Então ele voltou, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac, sem um saber quem era o outro. Veja só como Deus providencia. Não só providenciou a ida do servo, não só providenciou o encontro, como Abraão disse: o anjo do Senhor te acompanhará, como imediatamente providenciou o encontro. Olha aqui, certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, meditar, não foi fumar maconha, não. Tem gente que sai para fumar maconha, fumar crack, tomar pico, cheirar cocaína, mentir, roubar, destruir, ou então trair. Ele foi meditar. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Isso é a preocupação. Preocupação com o tempo, preocupação com, sei lá, o diabo traz preocupações e a gente começa a errar as palavras. Então, vou ler de novo por isso. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Eles não sabiam. É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. O véu significa santidade, pureza, significa proteção da palavra de Deus. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Que maravilha! Que história maravilhosa! Que conto de amor! Que história de amor! É isso que Deus faz, sabia? Ao invés de você ficar aí trocando de mulher em mulher, flertando com uma e com outra, ou então você, mocinha, ficar com traições, com namoradinhos ali e aqui, com beijinhos, perdendo a virgindade, a começar pela boca,
Por que não entra nisso aqui? Por que não entra na revelação do Espírito Santo e vive uma grande história de amor? Shalom Adonai. Glória a Deus. Ele me escolheu. Amém. Shalom Adonai.